Tenham todos um bom dia. Hoje, no dia 28/7, nós vamos tentar pensar um pouco sobre a ética cênica. Eu sou Antônio Diomedes, sou professor de filosofia e, para pensarmos Sêneca, nós teremos que pensar também a contextualização de seu tempo. Lúcio Aneu Sêneca, ele nasceu em 4 a.C. e viveu até 65 d.C. Nasceu em Córdoba, na Espanha, e foi tutor do imperador Nero e em 65 d.C. foi condenado por ele a cometer suicídio. A sua filosofia está fundamentada no estoicismo, criado no período helenístico por Zenão de Cício. Isso é importante pensar porque o estoicismo ele se caracteriza por 3 fases. Ele inicia na antiga Estoa, essa é a sua primeira fase, onde ela nasceu, que corresponde ao seu surgimento com o Zenão de Cício no final do século IV e todo o século III. Temos também a sua segunda fase, que é a fase média, no século II e I a.C. Essa se caracteriza por ser eclética, né? Porque aqui há uma mistura de pensamentos. A nova Estoa, que é a terceira fase, e é uma Estoa que a gente pode dizer romana, corresponde ao período do surgimento e desenvolvimento do cristianismo, né? Então, Sêneca corresponde a esta nova Estoa no Império Romano, a partir do século I. Para pensarmos um pouco o Sêneca e sua ética, temos que entender também como ele pensa a fraternidade universal. Foi contra a instituição da escravidão, pois para ele, na origem, todos os homens eram inteiramente iguais. A única nobreza que tem sentido é a que o homem constrói para si na dimensão do espírito. E assim a gente poderia perguntar como que o Senhor deveria se comportar em relação ao escravo para Sêneca. Segundo ele, o Senhor deveria comportar-se como assim comportar com os inferiores como gostaria que se comportasse contigo aqueles que te são superiores. Uma frase de Sêneca. Então, para Sêneca, é fundamental o conceito de vontade. O homem, para fazer o bem, ele depende da vontade, de sua vontade. Sabendo também que Sêneca é um dos primeiros ali a pensar sobre o conceito de vontade. Então, o que fica para nós aqui os pensamentos de Sêneca? Aqui eu trouxe uma imagem, né, e um dizer de Sêneca, onde ele fala: o homem vive preocupado em viver muito, e não em viver bem, quando na realidade não depende dele o viver muito, mas sim o viver bem. Ou seja, é o homem que escolhe viver bem, e isso depende de sua vontade, de que ele queira viver bem. Embora viver muito, isso pode ser algo que ele não escolha, né? Ele pode vir a morrer antes de ter uma vida longa. Para pensarmos um pouco mais sobre o pensamento de Sêneca, eu trago aqui um pensamento, né, e uma citação dele. Segundo ele, a natureza nos produz como irmãos, gerando-nos dos mesmos elementos e destinando-nos aos mesmos fins. Ela inseriu em nós um sentimento de amor recíproco, com que nos fez sociáveis, deu a vida
uma lei de equidade e justiça, e estabeleceu, segundo os princípios ideais de sua lei, que é coisa mais mísera ofender que ser ofendido. Ela ordena que nossas mãos estejam sempre prontas a fazer o bem. Conservemos sempre o coração e nos lábios aquele verso: sou homem e não considero estranho a mim nada do que é humano. Tenhamos sempre presente esse conceito de que nascemos para viver em sociedade, e nossa sociedade humana é precisamente semelhante a um arco de pedras que não cai justamente porque as pedras, opondo-se umas às outras, sustentam-se reciprocamente e assim sustentam o arco. A todos gostaria de agradecer, e aqui também fica a referência bibliográfica de onde eu tirei, né, e estudei o autor Sêneca, e que todos tenham um bom dia. Muito obrigado.